4h26 no Bandeirantes acontece a nossa entrevista do dia, hoje com o Flávio Goldberg, advogado e mestre em Direito, para falar sobre segurança pública, algo tão importante na nossa sociedade e muitas vezes, se não sempre, escanteado ou sucateado, melhor dizendo. Além de segurança pública, claro que a gente vai falar também sobre crimes durante a pandemia, afinal de contas, a gente sabe que os criminosos eles estão aí para encontrar brechas, né? E quando eles percebem que uma porta está se fechando, opa, é hora de mudar a estratégia. E imagino que na pandemia isso também tenha ocorrido. Quem pode falar melhor sobre esse assunto e nos dizer se de fato procede ou não, se os crimes acabaram migrando para alguma outra área, é o Flávio Goldberg, volto a dizer, advogado e mestre em Direito. Tudo bem, Flávio? Como vai? Boa tarde, prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Boa tarde, prazer meu, boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui conosco. Então, o crime, ele realmente está com uma mutação e a pandemia trouxe essa violência da organização criminosa, ele se transformou os seus tentáculos foram se expandindo. Hoje você vê drogas que não eram utilizadas, como essa K4, essa maconha que está sendo inserida no sistema prisional, é um adesivo, e você vê eles se enquadrando de maneira que o nosso sistema de segurança ele deve se sobrepor ao sistema criminal, e isso não está acontecendo. Oi, Flávio, tudo bom? Prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Sônia Blota perguntando. Então, na sua opinião, qual que é o principal problema da segurança urbana no Brasil que foi provocado pela pandemia? E aí, eu aproveito para emendar, você está lançando um livro agora no dia 23 e que fala sobre essa questão da unificação do sistema policial no Brasil e autonomia dos estados. Como é que funciona isso? Isso, dia 23 vou lançar um livro, Ciências Criminais, Direito e Segurança, com o comandante Racorte, comandante do Batalhão de Operações Especiais, que inclusive está fazendo um belo trabalho à frente de segurança pública. Ele teve à frente agora num caso terrível de terrorismo que houve em Araçatuba, né? A gente está vendo como que o crime está crescendo, né? E eles estão se transformando numa pré-máfia, né? As autoridades que não querem enxergar isso, de duas uma, ou é algum tonto, ou está levando dinheiro. E infelizmente isso é muito triste. E esse trabalho que eu faço com o comandante Valmor Racorte, em conjunto com ele, é um trabalho acadêmico. A gente está escrevendo sobre essa questão que temos que enfrentar na pandemia. Nossas leis, elas são rígidas, porém tem que respeitar a lei de execução penal, principalmente. Tivemos o prazer de ter como apresentação um grande jurista, ministro Humberto Martins, que hoje é um notório conhecedor do direito e que está buscando esse espaço pela justiça, mas nós vemos com preocupação como que o crime organizado cresceu na pandemia. Isso é um fator terrível, porque eu, por exemplo, estou privilegiado aqui no meu bairro, mas não sabemos o dia de amanhã, até porque economicamente nosso país está instável. E, enfim, vemos que temos que lutar contra essa organização criminosa que está crescendo cada vez mais no país e está atingindo todos os laços da sociedade, economicamente, politicamente. Os seus tentáculos estão grandes. Antigamente a gente era um país caipira, hoje somos um país metropolitano. E o crime também. O crime antigamente era um crime no atacado. Agora é tudo no varejo. Não é só a violência doméstica. E o que está acontecendo no país é preocupante e não é uma visão
pessimista, é a realidade que, infelizmente, temos que enfrentar. Né, Sônia? Flávio Goldberg, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Me diga uma coisa, eu estava lendo outro dia que o país na Europa onde há mais tiroteios hoje em dia, surpreendentemente, é a Suécia. E isso mudou aí no espaço de 7, 8 anos. E claramente é um fenômeno associado, não só em Estocolmo, em várias cidades, associado ao tráfico e à pequena venda no varejo, a expressão que você usou há pouco, a pequena venda no varejo e que a formação de gangues, etc., e tiroteios num país que era uma espécie de modelo em segurança pública. A França tem convivido com problemas, em Marsella principalmente, eles dizem, aliás, que todos os problemas franceses você tem uma pequena amostra em Marsella. E principalmente também com guerra de gangues, etc., e como causa original de tudo o tráfico de drogas. E num país muito diferente desse, os Estados Unidos, a gente conversava outro dia com um cidadão que mora lá, numa entrevista aqui no domingo passado, um brasileiro que mora lá há décadas, e ele falava da mudança que houve com o Rodolfo Giuliani, né? O que todo mundo começou a chamar de tolerância zero, mas que era a ideia de janelas quebradas, ou seja, se você coibir, se você punir o pequeno delito, a janela quebrada, você faz um ambiente desfavorável para o grande crime. E que isso, segundo ele agora, tem mudado. A polícia tem reclamado que está de mãos atadas. A administração atual, porque lá é municipal, né, a administração da polícia, ela tem sido muito mais relaxada no combate ao crime e, de novo, a criminalidade tem crescido em Nova York. No caso do Brasil, onde não é apenas o tráfico no varejo, você tem as grandes organizações, inclusive com braços internacionais. Mas nós temos um ambiente no dia a dia, no cotidiano, nas ruas, que é favorável ao pequeno delito, que é conivente com o pequeno delito e abre espaço também para o crime como esse que você citou, um crime que pode ser taxado de terrorista em Araçatuba? Exatamente. E, inclusive, o confinamento, a pandemia, ela deu a liberdade dessa marginalia de se expandir no crime. Hoje em dia, tem os deliveries do tráfico de droga, você pede pela internet, eles estão cada vez mais se expandindo de forma organizada mesmo. E o que tem que haver é o trabalho de contra-inteligência e a unificação das polícias. A polícia militar, a polícia civil e até o nosso exército, as nossas forças armadas têm que trabalhar juntos em função de combater isso, porque a gente está na rota do tráfico de drogas. E o grande problema no país hoje é o tráfico de drogas. O consumo de maconha, cocaína aumentou e muito na pandemia. E isso reverbera em situações drásticas, como suicídio, problemas psicológicos, enfim. A população está ficando cada vez mais à mercê de traficantes e pessoas que acabam recebendo muito dinheiro de maneira espúria, de outras formas que são os tentáculos dessas organizações criminosas. E até... Flávio, Perdão, desculpa, Zaidan, Vinícius. fica à vontade. Fica à vontade. Por favor. Só mais uma questão da minha parte, Flávio. Você disse que o Brasil tem leis rígidas. O problema está na execução, o problema está em decisões que são tomadas no judiciário. Os policiais reclamam muito, que vão lá, fazem o trabalho deles, perigoso, e em condições muitas vezes adversas, e o sujeito é preso, e, no entanto, ele encontra N brechas para não sofrer a punição, para não ser preso, não ficar muito tempo preso, é solto muito pouco tempo depois. A execução, principalmente da parte do judiciário, a parte que cabe ao judiciário, ela tem o principal ponto do problema, já que, segundo você, as leis são rígidas, a execução do Código Penal é que traz ali o problema central no combate à criminalidade? Exato, eu acho que as leis elas estão bem feitas. O problema é que elas não estão sendo cumpridas
da maneira correta, porque esse acúmulo de benefícios na execução penal, na contagem, um crime de homicídio qualificado e que poderia pegar 30 anos de cadeia, a pessoa vai cada vez tendo mais benefícios, acaba saindo rápido da prisão e acaba justificando, fica fácil para o criminoso cometer esses delitos. Ele se sente confortável, eles estão em situação de conforto. O criminoso hoje no país está numa situação muito confortável. É isso, Flávio. O Vinícius tem até uma pergunta bem específica com esse exemplo que você está dando. Inclusive, eu queria fazer um link em 2 temas, se você me permite, explorando ainda a tua resposta para a Sônia. Você acabou falando, Flávio, sobre unificação das polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Até brinquei com a Sônia aqui fora do ar, né? A primeira vez que eu fui para uma reportagem numa delegacia foi em 2009, ainda universitário. E lá atrás eu já ouvia, estamos falando de mais de uma década, essa unificação de civil. Eu em 99. E aí eu te perguntei, Sônia, há quanto tempo você ouve esse papo? A gente está em 2021 ainda falando sobre isso. Me parece que é algo utópico, Flávio, pensar nessa unificação. Fica à vontade se você quiser continuar falando sobre isso, mas essa sensação que muitas vezes a justiça passa de impunidade ou de injustiça, por exemplo, nós tivemos ontem a liberação da Suzane von Richthofen para cursar uma faculdade fora da prisão. Ela que foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais e cumpre pena em regime semiaberto, em Tremembé, no interior de São Paulo. Ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue, ao mesmo tempo em que você tem de trazer esse preso para a sociedade novamente, para que ele possa, né, ter uma socialização depois desse período de pena, ao mesmo tempo esse fato da justiça liberar a Suzane von Richthofen para fazer uma faculdade também não traz essa sensação de injustiça, Flávio? Ou de indignação para a população? Exatamente. E é por isso que é importante o papel da mídia de cobrir essas impunidades. Nesse caso específico da Suzane Richthofen ou de outros casos em que há essas saidinhas, enfim. E quanto à unificação da polícia, eu não vejo como um olhar utópico. Eu vejo que a gente tem que bater nisso até os nossos legisladores, o Congresso, começar a ter um olhar atento a isso. Porque... É o famoso papel da sociedade civil, Flávio? Exatamente. A sociedade tem que se mexer, a mídia, o judiciário, todos nós, quem tem voz, cada um fazendo o seu papel para que a gente possa alterar isso, porque estamos muito perto de viver o que a Itália viveu em 1990, logo após a Operação Mãos Limpas. E isso tá para nascer aí um Berlusconi, pode escrever o que eu estou falando. O que ocorreu na Operação Mãos Limpas, a gente acabou de ter a Lava Jato e está todo mundo solto aí. A gente está repetindo o que houve na Itália, mas 30 anos depois, até nisso estamos atrasados. Infelizmente, é uma visão realista do fato que estamos vivendo. Zaidan, Sônia. Flávio, então é só para concluir aqui, a gente ontem, enfim, os dados do Ministério da Saúde mostram que o aumento de drogas, de mortes, melhor dizendo, por consumo de drogas é o maior desde 2008. Ora, se existe uma pandemia que psicologicamente deixa as pessoas num abalo, né? Foi diferente para todo mundo, a gente não pode negar isso. Existe onde buscar também, né? Então, você sentiu que a partir disso, a partir dessa nova realidade, novos programas precisam surgir para o combate ao tráfico de drogas? Muito bem, Sônia, é isso mesmo. O crime organizado está desorganizando a sociedade. O combate às drogas tem que ser de maneira rígida. O consumo de todas as drogas ilícitas e até as lícitas, o álcool aumentou álcool muito também. após a pandemia. E o que está acontecendo é brutal. As pessoas estão cada vez mais enlouquecendo e por culpa de perversos que acabam se valendo de uma situação atípica mundial para fazer dinheiro da forma mais vil que pode existir, né? Que é
destruindo as famílias com o tráfico de entorpecente. 4h41, agradeço demais a participação do Flávio Goldberg, advogado, mestre em Direito, para falar sobre segurança pública, crimes durante a pandemia. Obrigado pela tua atenção aqui no Bandeirantes Acontece, Flávio, e até uma próxima. Obrigada, Agradeço. Flávio. Volte sempre. Boa tarde.